Qual o melhor horário para se rezar, para orar? Como que deve ser a nossa oração e em que momentos a gente deve estar assim nessa união com Deus através da oração? Essas dúvidas, essa questão é o assunto do nosso encontro de hoje. E veja que é nesse encontro que nós vamos terminar os 3 capítulos da primeira sessão sobre a oração cristã. Neste encontro nós vamos ao parágrafo 2751, mostrando justamente o que nos é recomendado desde os primórdios sobre os momentos favoráveis à oração, além também de tocarmos levemente por alto na oração sacerdotal de Jesus. Depois desse encontro, nós vamos dizer isso ainda no final, aí nós já vamos para a segunda sessão, que é o final do Catecismo da Igreja Católica, com reflexões sobre o Pai Nosso. Nesse primeiro tópico, perseverar no amor, nós já teremos a resposta para essa questão que apresentamos no início. À medida que formos, como nós fazemos sempre, nós vamos lendo e comentando. Leia então comigo. Perseverar no amor. Orai continuamente. 1 Tessalonicenses. Sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Efésios. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Efésios 6. Não nos foi prescrito que trabalhemos, vigiemos e jejuemos constantemente, enquanto a oração incessante é uma lei para nós. Esse ardor incansável só pode provir do amor. Contra a nossa pesada lentidão e nossa preguiça, o combate da oração é o do amor humilde, confiante, perseverante. Esse amor abre nossos corações para 3 evidências de fé luminosas e vivificantes. Então, em que hora que nós devemos orar ou rezar? Continuamente, sem parar. Nós já vamos ainda ver isso no outro slide. É a recomendação da Sagrada Escritura. Orar sem parar, 24 horas. Com toda a sorte de preces e súplicas. Temos tantas coisas a conversar com Deus. Conversar com Deus é orar. Conversar com Deus é rezar. No Espírito Santo, que é o amor. Deus é amor. Nós somos filhos do amor. É no Espírito Santo de Deus que a gente ora. E Ele ora conosco. Vigilante atenção nesse ponto. É o que nos recomenda aqui Efésios. Intercessão por todos os santos. Quando Paulo fala que nós devemos rezar uns pelos outros, ele qualifica os discípulos de Jesus, todos nós, como santos. Porque nós já comentamos isso outras vezes, mas vamos sempre repetindo, reforçando, essa nossa filiação divina. Olha, por que somos santos? Porque nós somos filhos do Santo.
Só Deus é santo, 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 Senhor Deus do universo. Mas nós somos filhos dele, então é ele que nos santifica, mesmo estando aqui na terra ainda, no paraíso terrestre, mesmo aqui, nós já somos santos, porque nós estamos próximos do Santo dos Santos, que é Deus. É Ele que nos santifica, como a luz que nos alumia, a santidade de Deus é refletida em nós. Por isso que Paulo nos chama de santos. Claro, nós temos falhas ainda, temos pecados, nós estamos sempre falhando, da nossa condição natural, da raça humana, mas mesmo assim nós somos amados por Deus, pelo Santo dos Santos, e Ele continuamente nos derrama sobre nós a sua graça, e somos filhos dele adotados no batismo. Então, por isso Paulo em Efésios, que é uma carta que fala bem detalhadamente da vida de igreja que somos todos nós. A igreja não é só o Vaticano, o Papa, cardeais, arcebispos, bispos e padres e diáconos, não é a hierarquia que é a igreja. A hierarquia são funções de membros da igreja. Igreja somos todos nós. Então, a carta aos Efésios fala dessa realidade eclesial. E aí Paulo nos chama a todos de santos. E a nossa oração não pode ser apenas para si, rezar apenas para seus próprios interesses. Intercessão por todos os santos. Aqui ainda a gente vê que não está prescrito que a gente trabalhe sem parar, não. Temos nas nossas horas de descanso, temos que ter também nossas horas de lazer. A vigilância que nós temos continuamente, mas não é assim sempre. Nessa vigilância que a gente permanece, não está prescrito isso. Vigiar é necessário, mas não é continuamente como deve ser a oração. Mesmo o jejum, que também nos é prescrito, não é todos os dias, todas as horas, não está prescrito isso. Mas a oração, sim, a oração ela tem que ser incessante, sem parar. Por isso que a gente diz que a oração deve acontecer durante 24 horas, mesmo dormindo. Esse ardor tem que ser incansável. Essa proximidade com Deus, essa conversa com Deus, colocar-se no colo de Deus, nos braços de Deus, isso não pode parar de modo nenhum, porque esse é o amor que nos move. Então, nada de lentidão e preguiça, combater as tentações que nos afastam de Deus. A oração tem que ser humilde sempre, perseverante continuamente em oração. Temos mais explicações a respeito. Leia comigo. Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Mateus 28, conclusão do Evangelho de Mateus. Apesar de todas as tempestades, nosso tempo está nas mãos de Deus. Olha aqui um texto de São João Crisóstomo. É possível até no mercado ou durante um passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa. É possível também em vossa loja, seja comprando, seja vendendo, ou mesmo cozinhando. Orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Nada se compara em valor à oração.
Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Esse também é um pensamento de São João Crisóstomo. E agora um de Santo Afonso de Ligório. Quem reza se salva certamente. Quem não reza certamente se condena. Veja que aqui está a resposta para o nosso assunto de hoje. A que horas rezar? Todos os dias. Apesar de todos os obstáculos que nós temos que enfrentar na nossa caminhada de fé. No mercado, fazendo compras, no supermercado, em qualquer lugar, nós temos que estar com o Espírito Santo em oração. Nosso comportamento tem que ser assim. Uma pessoa de bem, uma pessoa filha de Deus, uma pessoa amável, generosa, que trata bem as pessoas, que não se estressa. Isso também é estar em oração. Você está andando na rua, fazendo uma caminhada, um passeio solitário, está na sua hora de lazer, você está em oração, você está no Espírito Santo. Você não pode esquecer que você é cristão, que você tem essa filiação de Deus e que você, como nós vimos em Paulo, somos todos santos, filhos do Santo dos Santos. Você está na sua loja, ou você está comprando alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ou serviços domésticos, como nos explica aqui São João Crisóstomo, né? Até cozinhando, lavando louça, né? Arrumando a casa. É isso que ele quer dizer. Nós estamos constantemente em oração. E aqui ainda nos mostrando ele, São João Crisóstomo, né, que tinha uma oratória vibrante chamada até de o Boca de Ouro. Fácil o que é difícil, torna possível o que é impossível, ou seja, caminhar vencendo todas essas tempestades que aparecem durante a nossa vida. E Santo Afonso, né, dos redentoristas, fundador dos redentoristas, nos explicando que não tem salvação para aquele que não reza, para aquele que não ora, para aquele que não está constantemente em oração. Continuando. Oração e vida cristã são inseparáveis, pois se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Trata-se da mesma conformidade filial e amorosa ao plano de amor do Pai, da mesma união transformadora no Espírito Santo, a qual nos conforma sempre mais a Cristo Jesus. Trata-se do mesmo amor por todos os homens, aquele amor com que Jesus nos amou. Tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos dará. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. João 15. Ora sem cessar, aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. Por isso o título desse tópico, né? Perseverar na oração é perseverar no amor de Deus. E aqui a gente sempre destaca essa conformidade. Conformar-se a Cristo Jesus. Conformar-se é tomar a forma. Assim como o exemplo clássico, você põe um líquido num copo, ele pega a forma do copo. Você põe numa jarra, o líquido pega a forma da jarra. Você põe uma massa numa forma retangular, a massa vai ficar retangular. Se for numa forma redonda, ela vai pegar a forma
redonda. Isso é conformar-se, pegar a forma de Cristo Jesus, ou seja, imitadores de Jesus Cristo. Assim como eu vos amei, vós também deveis amar-vos uns aos outros. Jesus estava constantemente em oração com o Pai no Espírito Santo. Se nós quisermos aprender a orar, nós temos que nos conformar, ou pegar a forma de Jesus Cristo. Isso é entrar em Jesus Cristo, e é isso que Ele quer, é isso que Ele nos recomenda, quando Ele diz: permaneçam em mim, e eu e meu Pai viremos fazer morada em você, nós permaneceremos em você. Olha que convite maravilhoso que cada um de nós recebe de Deus. Perseverar nesse amor, porque Deus é apaixonado por cada um de nós, e só falta isso também, nós nos apaixonarmos pelo nosso Pai, o Pai e nosso. E vem o último tópico, esse quinto aqui, a oração da hora de Jesus. Quando a gente fala da oração da hora de Jesus, nós estamos nos referindo ao capítulo 17 do Evangelho de João, chamada de a oração sacerdotal. Se a gente quiser ampliar um pouquinho essa oração, a gente pode começar a ler a partir do capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele comenta ou já nos explica a sua parábola da videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Uma parábola bastante conhecida. Ali Jesus já está fazendo suas recomendações, ou João faz um resumo de todos os ensinamentos de Jesus Cristo, né? O ápice assim da sua vida, da sua missão aqui no meio dos homens, no paraíso terrestre. E ele complementa, João mostra no capítulo 17 do seu Evangelho, essa oração da hora de Jesus. Quando chegou a sua hora de voltar à glória do Pai, ele pede a glorificação do Pai nele, no Espírito Santo, glória que ele sempre teve, sem princípio e sem fim, como ele sempre terá, né? Então vamos, sabendo que vem a ser a oração sacerdotal. É claro que nós não vamos detalhar essa oração sacerdotal, porque é um assunto bastante extenso e dá para falar horas e horas, inclusive num retiro, sobre essa oração sacerdotal. Aqui nós vamos fazer apenas um resumo. Leia comigo. Quando chega a sua hora, Jesus ora ao Pai. Sua oração, a mais longa transmitida pelo Evangelho, abarca toda a economia da criação e da salvação, como sua morte e ressurreição. A oração da hora de Jesus é sempre a sua, assim como sua Páscoa, acontecida uma vez por todas. Estará sempre presente na liturgia da sua igreja. A tradição cristã a chama, com toda a propriedade, de oração sacerdotal de Jesus. É a oração do nosso sumo sacerdote, inseparável de seu sacrifício, de sua passagem, Páscoa, para o Pai, em que ele é consagrado inteiramente ao Pai. Chamada então de oração sacerdotal por excelência. Por quê? Agora é Jesus o sumo sacerdote e não tem outro. Ele é o sacerdote perfeito porque não tem pecado. Ele sim pode oferecer um sacrifício perfeito ao Pai para nos salvar, para nos redimir. Só Ele. Os padres, também chamados de sacerdotes, também são falhos, né? Pecadores, mas in persona Christi, na pessoa de Cristo, na liturgia eucarística, é com Jesus, o sumo sacerdote, é Ele, Jesus, quem se oferece ao Pai. Os padres
eles realizam isso na pessoa de Cristo. Cristo se oferece ao Pai. E o Pai aceita o sacrifício do Filho porque é um sacrifício perfeito. Ele é um cordeiro imolado sem pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós só temos, e isso nos é explicado brilhantemente na carta aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote que faz essa intercessão contínua conosco junto ao Pai. Então o Pai nos aceita, o Pai também nos recebe, porque nessa liturgia eucarística, nesse ofertório, nessa oferta de Jesus ao Pai, nós subimos com Ele, nós também somos oferecidos e o Pai nos aceita, claro, de bom grado e com um amor imensurável. Então é por isso que é chamada a oração da hora de oração sacerdotal de Jesus. É linda, eu recomendo que você também a leia e a medite, sempre que possível. Continuando, nessa oração pascal, sacrificial, tudo é recapitulado nele. Deus e o mundo, o verbo e a carne, a vida eterna e o tempo, o amor que se entrega e o pecado que o trai, os discípulos presentes e aqueles que crerão nele por meio da palavra deles, a humilhação e a glória, é a oração da unidade. Jesus realizou toda a obra do Pai. Sua oração, como seu sacrifício, se estende até a consumação dos tempos. A oração da hora enche os últimos tempos e os leva até sua consumação. Jesus, o Filho a quem o Pai deu tudo, está todo entregue ao Pai e ao mesmo tempo se exprime com liberdade soberana, em virtude do poder que o Pai lhe deu sobre toda a carne. O Filho, que se tornou servo, é o Senhor, Pantocrator, se traduz por o Todo-Poderoso. Nosso sumo sacerdote que por nós reza é também aquele que ora em nós e o Deus que nos ouve. Então a gente disse que não faríamos assim um resumo da oração, uma explanação, melhor dizendo, sobre a oração sacerdotal de Jesus. Mas aqui o catecismo nos mostra, nesses 2 parágrafos, um resumo de todo o significado, de toda a amplitude da oração sacerdotal de Jesus. Aqui tem todo um resumo que é o Jesus recapitulando toda a sua obra com essa oração que nós encontramos no capítulo 17 do Evangelho de João. Ele é o sumo sacerdote que por nós reza. Então ele intercede por nós, mas como ele é Deus, ele mesmo nos ouve. Olha que conclusão, que nos deixa assim totalmente tranquilos quando às vezes podemos ficar com dúvidas se Deus está nos ouvindo. Claro, se nós estamos em Cristo, Deus tem ciência de tudo, Deus continuamente nos ouve e nos atende se estamos pedindo o que é conveniente, como já vimos no vídeo anterior. E terminando, temos os 2 últimos parágrafos dessa sessão, desse capítulo 3. Vamos ler. Entrando no santo nome do Senhor Jesus, podemos acolher interiormente a oração que ele nos ensina. Pai Nosso. Sua oração sacerdotal inspira os grandes pedidos do Pai Nosso. A solicitude pelo nome do Pai, a paixão por seu reino, a glória, o cumprimento da vontade do Pai, do seu plano de salvação, a libertação do mal. Por fim, é nesta oração que Jesus nos revela e nos dá um conhecimento indissociável do Pai e do Filho, que é o próprio mistério da vida de oração. Ou seja, esses 2 parágrafos apenas fazem uma introdução do que nós vamos ver a seguir, a partir dos próximos encontros. Uma reflexão, uma meditação sobre o Pai Nosso, a oração do Senhor,
a oração dominical, como ela é chamada. Aqui já tem uma introdução, né, das partes do Pai Nosso e essa conclusão que o catecismo faz, reservando toda uma sessão para a oração do Senhor, dos parágrafos 2759 ao 2856, que nós vamos, a partir dos próximos encontros, fazer essa meditação, essa reflexão, e é a oração que em todas as missas ela era pronunciada, e é a oração essencial, porque foi o próprio Jesus quem nos ensinou, com todo aquele resumo que nós já vimos nessa introdução. Então, a partir do próximo encontro, vamos para a última sessão do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos refletindo já faz algum tempo, não é? Continue, vamos terminar assim essa nossa formação, se inscrevendo no canal, revendo. Quando você quiser saber como rezar, quando rezar, lembre-se que aqui nós temos todo esse itinerário, desde da história da oração, a tradição da oração e principalmente como rezar, como orar, está aqui no capítulo 3º, tudo que nós precisamos saber, e é bom recorrer a esse capítulo 3º sempre que a gente quiser melhorar a nossa vida de oração, que é o tema da 4ª parte do Catecismo, tá bom? Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.